Olá, meu nome é David, eu sou orientado pela professora Vera e pelo professor Nelson, e meu projeto para esse 29º Cicusp é a detecção direta de matéria escura e simulações utilizando GeoFor. Esse projeto foi financiado pela FAPESP e pela Bolsa Pública. Atualmente existem grandes discussões acerca da natureza intrínseca da matéria escura, pois ela ainda não é bem conhecida, e o que se sabe é que ela realiza interações gravitacionais e não realiza interações eletromagnéticas, mas nada suficiente para realizar uma detecção direta. Em vista disso, alguns modelos físicos teóricos que transcendem o modelo padrão na física de partículas foram criados para tentar explicar essa natureza, propondo algumas partículas fundamentais para compor essa matéria escura. E um desses modelos propõe que essas partículas sejam os dark photons, para compor uma matéria escura não bariônica. Esses dark photons então seriam bósons de Gauge com massa, e nesse modelo estudado possuem baixa massa, da ordem de alguns eletronvolts, e podem se propagar em um acoplamento cinético com fótons do modelo padrão, podendo interagir com matéria bariônica com uma certa probabilidade dada por um parâmetro físico. Com base nesse modelo, então, seria possível detectar os dark photons a partir da emissão de single-elétrons, ou elétrons únicos, de uma superfície metálica, quando a massa do dark photon incidente é superior à função trabalho desse metal, caracterizando um efeito axioelétrico, que é semelhante ao efeito fotoelétrico na incidência de fótons ultravioleta, segundo Kuplov et al. Esse mesmo autor, em um de seus artigos, então propõe a construção de um detector a gás que utiliza cátodos metálicos para a detecção de dark photons, explorando a ionização do gás e o efeito axioelétrico para gerar o sinal de single-elétrons. O modelo desse detector é descrito nesta imagem, foi retirado do artigo dele, onde 1 é o cátodo de alumínio mais externo, na superfície metálica, 2 e 3 são os cátodos de fios de níquel-cromo, e 4 é um fino fio de ouro, que é o anodo central. No experimento original também é incluída a blindagem da radiação de fundo e são aplicadas algumas técnicas de seleção de eventos para selecionar somente os eventos referentes à incidência de dark photons. E também a detecção dos dark photons então seria dada a partir da contagem de um excesso de eventos de single-elétrons. Então os objetivos principais desse trabalho seriam simular a construção de um detector como este, utilizando o software GeoFor, incluindo a geometria, os materiais e os campos elétricos nesse detector. A linguagem utilizada é C++, também seriam utilizados alguns exemplos básicos que estão no próprio banco de dados do GeoFor como base para a criação das classes necessárias nessa simulação, e também simular a calibração desse detector, incidindo fótons ordinários no cátodo mais externo, a fim de obter um espectro de calibração como este, porém utilizando a proporcionalidade entre a intensidade de contagem de single-elétrons e a amplitude proporcional à energia desses single-elétrons. Esse espectro de calibração deve ser bem ajustado pela distribuição de Polya, que é dada por essa equação, onde A é a amplitude, A barra é a amplitude média, θ é um parâmetro que depende das propriedades de contagem do detector, e C é uma constante de normalização. Portanto, utilizando esses métodos, foi possível programar o cátodo cilíndrico de alumínio, que nesta imagem do detector na interface gráfica do GeoFor é representado em roxo, um volume de ar, um anodo de ouro, que é quase invisível nessa imagem devido à sua espessura muito pequena, os cátodos de níquel-cromo, que estão representados em verde e em azul, o gás P10, que é composto de 10% de metano e 90% de argônio, e também foi possível definir o campo elétrico entre cada uma das partes do detector, sendo que ele tem essa intensidade entre o cátodo mais externo e o segundo cátodo, essa intensidade entre o cátodo do meio e o cátodo mais interno, e essa intensidade entre o cátodo mais interno e o anodo. Aqui temos então uma interface gráfica de uma simulação que foi feita incidindo fótons de 250 eletronvolts no cátodo de alumínio, gerando um efeito fotoelétrico conforme indicado na saída da simulação, e esse elétron por sua vez foi atraído pelo campo elétrico até o anodo central, ionizando o gás e gerando novos elétrons que geram um efeito em cadeia, como indicado nessa parte da saída do programa, onde a partícula elétron gera uma ionização no gás. Com isso podemos concluir então que o GeoFor é bom para simular processos físicos sem viés, isto é, com probabilidades compatíveis à realidade, é de fácil implementação, fornece uma boa quantidade de dados em pouco tempo, que favorece a análise, porém possui algumas limitações, principalmente quando se trata de simulações com fótons de baixa energia. E sobre o projeto foi possível realizar a conclusão das componentes essenciais do detector. Também houve um aparente sucesso em simular os processos físicos da calibração, que são o efeito fotoelétrico, a ionização do gás, e o efeito de cascata, que é a multiplicação desses elétrons via ionização do gás, por outros elétrons.
Como perspectivas futuras, então, temos tomar dados de energia de todos os eletroincidentes no anodo para poder produzir o espectro de calibração e descrevê-lo com a distribuição de Collier, e com isso poder implementar as propriedades do Dark Photon na simulação. Essas foram as referências utilizadas.